Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o Silas, o Nicolete, direto de Buenos Aires, repercutindo aí a grande vitória do Palmeiras sobre o River Plate, 2-1 na Argentina. Vitória essa que encaminha a classificação do Palmeiras para a semifinal. No Allianz Parque, o Verdão vai poder até empatar, que garante a classificação. Mas poderia ter sido melhor, né, pessoal? 2-0 aí seria ótimo, mas poderia até ter sido 3, 4, mas pelo menos um 2-0 aí, uma vantagem de 2 gols, seria de suma importância. Mas está valendo, o importante foi a vitória. Qualquer um iria assinar embaixo uma vitória fora de casa contra o River Plate. Vamos trazer a repercussão da partida. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Monumental. Vamos para lá então? Contato com o repórter Vinícius Nicolete, com o craque Silas, que é adorado, especialmente pela torcida do São Lourenço em Buenos Aires, mas tem muito prestígio na Argentina. Não deve ser fácil andar com o homem aí, não. Ô, Vinícius, conta pra gente, mas conta também dessa vitória do Palmeiras, que consegue um resultado espetacular, conquistado principalmente no primeiro tempo, amigo. Boa noite. É isso aí, Edu. Um abraço pra você. Elton, fã de esportes. Olha, andar com o Silas aqui é difícil na Argentina. Até os torcedores do River, ele tem prestígio. É que o estádio tá bem vazio agora. O torcedor já foi embora logo depois. Olha lá, já tem um aqui querendo tirar foto também de olho. Mas os torcedores saíram logo após a partida, porque o River Plate perdeu a partida aqui para o Palmeiras. Os torcedores saíram decepcionados. Silas, num grande primeiro tempo, como a gente viu aí do Palmeiras. Depois o River Plate mudou o esquema e conseguiu pressionar o Palmeiras. Ficou a sensação que poderia ser melhor. Mas foi um resultado, o Edu que gosta de trocadilho, foi um resultado monumental, porque o Palmeiras nunca tinha ganhado aqui. A vitória contra o River em 2021, valendo pela edição 2020, foi no estádio do do Independiente, com o estádio vazio, porque era pandemia. Enfrentou a torcida e se saiu muito bem, Silas. Qual você acha que foi o saldo dessa vitória do Palmeiras? Grande abraço, Edu. Grande abraço também para o Elton, para o fã do esportes que está com a gente. Gigantesca vitória, porque esse silêncio que a gente está vendo aqui agora, antes do jogo e no início do jogo, era absurdo o barulho e a torcida do River empurrando 86 mil pessoas. Óbvio, 82 mil pessoas do River, 4 mil palmeirenses só. Mas se especulou muito, né, Nicolete, a respeito do Evangelista começar jogando ou não, Facundo começar jogando ou não, Maurício começar jogando ou não. E ele surpreendeu a todos. Ele não colocou linha de 3 atrás, mas colocou uma linha de 5, com Felipe Anderson jogando pela lateral esquerda. Aí, Andrés Pereira, Moreno, Aníbal Moreno e Lucas Evangelista. E o Vitor Roque e o Flaco Lopes, a partida que o Vitor Roque fez hoje foi absurda. Jogou muito, tá apanhou mostrando, muito também, fazendo jus, correu muito, apanhou muito, assim como o Andrés Pereira apanhou muito também. E o Abel Ferreira mais uma vez mostrou que ele entende muito, porque fechou a subida do Montiel, fechou a subida do Acunha, e só no segundo tempo, já poderia ter terminado com 3-0 se a bola do Lucas Evangelista não pega na trave. E no segundo tempo, que o Gajardo inteligentemente tirou o Pablo Dias amarelado, colocou o Martínez quarta e colocou o Quinteiro. Os dois jogadores do Palmeiras do meio campo amarelados, também o Aníbal e o Lucas, ficaram impossibilitados de sair para pegar o Quinteiro que vinha. O River começou a pegar no jogo, fez o gol, mas não foi suficiente, porque o Palmeiras estava muito bem ali atrás. Gustavo Gomes, além do gol, fez um partidaço também, assim como o Felipe Anderson. Era 50% para cada um antes de começar o jogo, né, Nicolete? Agora assim, na minha opinião, 60-40 a favor do Palmeiras. Mas a disputa, o duelo tá vivo o River Plate, né? Tá em aberto, mas o Palmeiras, para mim, na sua casa, com a sua torcida, ainda é favorito. Maravilha. Edu, vamos acompanhar então as entrevistas dos jogadores que saíram após essa vitória aqui no Monumental de Nunes. Como eu disse, Palmeiras venceu 2-1, nunca tinha conquistado uma vitória no estádio do River, mas ficou a sensação de que poderia ser melhor. Vamos acompanhar.
O Gomes explicando que foi o River que foi pra frente e impediu o Palmeiras de repetir o que fez no primeiro tempo, né? Então aí, essa dupla, hein? Vou te contar, não tá fácil não. Flaco Roque. O Vitor Roque fez o gol hoje, mas quem deu assistência foi o Flaco. Finalizações foram 2 do argentino, nenhuma no alvo. O Vitor Roque, uma tentativa e acertou no alvo. 3 chances criadas pelo Flaco. Garçom, visão de jogo, ganhou uma confiança o Flaco também, né? Vitor Roque, 2 ações na área rival, o Flaco, 1. Vamos lá novamente com o Silas e com o Vinícius Nicoletti. Companheiros, é curiosa essa situação dos dois, que eles, num primeiro momento, era um ou outro. Mas, quando o Abel encaixou essa dupla, só faz crescer, amigos. Exatamente, Edu. Aliás, a gente pode dizer que essa dupla começou a nascer na derrota do Palmeiras contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O Palmeiras jogou o primeiro tempo, jogo que foi eliminado no Allianz Parque, com o Vitor Roque no ataque. E o Vitor Roque foi muito bem no primeiro tempo, o Palmeiras estava com um jogador a menos, teve o Aníbal Moreno que foi expulso, e aí ele trocou o Vitor Roque pelo Flaco no segundo tempo, o Palmeiras não andou, e o Abel foi muito criticado por essa mudança. No jogo seguinte, o Palmeiras estava perdendo para o Ceará, entrou o Flaco Lopes no time com o Vitor Roque, o Palmeiras conseguiu a virada e depois são 7 jogos consecutivos iniciando a partida com essa dupla. Nesse período aí, nesses 8 jogos, o Palmeiras tem 6 vitórias, 2 empates, marcou 17 gols, com 7 gols do Vitor Roque e 5 do Flaco, e ainda tem essa assistência do Flaco e 4 assistências do Vitor Roque. Quer dizer, potencializou o time do Palmeiras, Silas. E foi isso que a gente viu aqui, né? É impressionante o conhecimento que o Abel tem. A gente fica triste quando a gente vê o torcedor, sabe, criticando, impaciente. É torcedor, é coração, é paixão. Mas o Estevão foi embora para o Chelsea, Richard Rios foi embora, Paulinho, que fez um excelente Mundial, se lesiona novamente, só volta o ano que vem. E aí o Felipe Anderson, agora recentemente, começou a engrenar novamente no time. Ou seja, teve paciência com o Veiga quando chegou, com o Scarpa quando chegou. Trouxe o menino que era o Danilo, que era volante, para jogar com o Zé Rafael. Olha quanta coisa o Palmeiras fez e teve paciência. E agora estava sem paciência. E o time começou a engrenar. Felipe Anderson, 2 excelentes jogos, né? E isso que você falou, o time é um time muito forte. O Vitor Roque é um jogador muito bom. Flaco Lopes convocado para a seleção. Então, assim, é um Palmeiras que é gigante, não se apequena. E tudo bem, o segundo tempo não foi o que se esperava, não, mas o que tem que ressaltar é a vitória no Monumental, coisa que nunca tinha acontecido. E agora vai para sua casa com a sua torcida, com o apoio do seu torcedor, e tem tudo para passar. Vai ser fácil? Não, mas tem. E o River, por sua vez, Quinteiro, um baita jogador, entrou, ajudou muito, mas porque ele abriu mão dos 3 zagueiros também. O Gajardo tirou o Pablo Dias, colocou o Quarta, mas colocou o outro para frente, tirou o Enzo Pérez, com um pouco menos de velocidade, colocou o Quinteiro, colocou jogadores no ataque, e o River foi para cima porque também não tinha outra forma. E achou um gol, que na verdade foi um gol que resvala em alguém. Né? Então, assim, chute de zagueiro, né? Muito bom o que o Palmeiras fez hoje aqui. O Silas, e pelo que você viu aqui no estádio, né, o River foi nessa pressão mais na vontade, ou tem qualidade, foi empurrado, claro, pela torcida, pelo clima, pelo ambiente, o Monumental estava lotado, ou tem qualidade para sufocar o Palmeiras também no jogo da volta, como fez, né, em 2021, quando perdeu o primeiro jogo por 3-0, conseguiu fazer 2-0 no Allianz Parque e pressionou o Palmeiras. Tem qualidade esse time ou é mais na vontade? Não. Tem qualidade, mas não mais que o Palmeiras, Nicoletti, né? Não mais, o Palmeiras tem mais qualidade. E o Valenzuela, o árbitro, para mim, e também a Renata Ruel acompanhou a gente. Nós, na verdade, nós acompanhamos a Renata Ruel, nossa comentarista de arbitragem. Foi muito mal, demorou muito, foi muito, sabe, permissivo. Era um jogo difícil para a arbitragem também, sim. Mas deixou de dar cartão, depois começou a dar cartão um atrás do outro, acho que prejudicou o Palmeiras. No lance do suposto pênalti, ou é pênalti ou é impedimento. Se já sabia que era impedimento, para que fazer todo aquele teatro ali? Fez a torcida do River levantar, achando que ele ia marcar o pênalti, depois não, mas o jogador estava impedido. Então, assim, ficou muito assim, aquém, né? Não na minha opinião, que não sou especialista, mas na Renata e na de todos. Então lá, eu acredito que o Palmeiras não vai enfrentar esse tipo de situação.
vai poder marcar mais, vai poder jogar mais e vai sair mais porque está na sua casa, nos seus domínios, e lá o Palmeiras é muito forte. Ô Edu, foi até um lance curioso, né? Porque o juiz foi no VAR, aí ele anunciou pro estádio, a arbitragem pegou uma infração, o estádio comemorou. Aí ele falou, pero estava impedido. Então, mas estava impedido. E aí anulou o lance, mas foi um susto para a torcida do Palmeiras e uma comemoração para a torcida do River Plate naquele momento. Para a sorte da torcida do Palmeiras, não teve pênalti e o Palmeiras conseguiu sair com a vitória por aqui. Edu? Eu sei, o Silas também sabe, em Buenos Aires se diz, mas que papelão, pero que papelão. Igualzinho a gente fala aqui, que papelão, foi um papelão. Mas, ó, quem não faz papelão é o nosso Caio Alves aqui do Data ESPN, que mais uma vez participa do Sport Center pra gente analisar taticamente o que aconteceu no Monumental. E aí, companheiro, tudo bem? É Andréas Pereira o seu tema? Andréas, como ele foi importante, e a dupla, que aí não pode faltar. Dupla, como que você chamou? Flaco Rock. Flaco Rock, que não pode faltar. Então, a importância desses 3 jogadores hoje. A gente começa agora pela importância do Andréas. E a questão da bola parada, que o Abel, a gente sabe que trabalha muito esse aspecto, essa fase do jogo. A gente vai começar aqui mostrando isso. Então, quem tá na batida ali é o Andréas Pereira. Então, ele foi contratado também pela questão do jogo com bola, mas também a questão da bola parada. A gente vai ver aqui, Fã de Esporte, esses 3 jogadores do Palmeiras ali, um bloqueando o outro. A gente vai ver, dando play aqui, eles correndo em direção à bola. Ok, correram em direção à bola. Por que eles fizeram isso? Aí é a questão do treinamento da comissão técnica do Palmeiras estudar bastante a do River Plate. O River Plate marca de forma mista, então alguns por zona, outros por encaixe. Quem marca por encaixe estava nesses 3 jogadores do Palmeiras. Eles atraíram os jogadores do River Plate. Por quê? O Gomes, quando ele leva o jogador dele lá pra frente, ele retorna e faz o cabeceio. Então ele é encontrado livre, e aí é um mérito também do Andréas Pereira de cobrar muito bem a batida, o escanteio, para trás de onde os jogadores estavam atacando. Então a gente vai ver no replay com mais facilidade. Deixa o bololô lá que eu tô pra cá. Gomes, vou até voltar aqui para você, Fã de Esporte. Gomes faz o retorno, ele ataca primeiro a bola, faz o retorno, olha ali, ó. Voltou, deu o famoso gato que a gente chama. E aí ele já pra trás? Exatamente, aí tava livre, e aí quando ele tá livre, no alto ele é muito importante, é um dos principais jogadores ali do Palmeiras, faz o gol do Palmeiras. Mais uma jogada de escanteio, e aí muda a questão da jogada da bola parada do Palmeiras. Andréas bate na primeira trave pro Lucas Evangelista, que também é muito importante, vou até deixar aqui para você. E aí, a questão, os 2 jogadores do River, aqui no xizinho que eu vou mostrar para você, Fã de Esporte, eles estavam marcando o quê? Por zona, que é esse jogador aqui e esse jogador aqui. Os 2 marcando por zona, no caso, focando mais em quem vai entrar na zona do jogador. Olham muito mais a bola do que o Evangelista. O Evangelista ataca essa área de maneira livre, cabeceia e quase faz o gol pro Palmeiras. No caso, estava 1-0 já pro Palmeiras, mas se abre a vantagem, se abre o marcador, deixa de forma mais ampla, era importante pro Palmeiras. Mas aí a questão da bola parada. E aí a dupla, Flaco Lopes e Vitor Roque, como eles são importantes, como eles estão entrosados. A gente vai ver agora, primeiro, a questão do trabalho coletivo do Palmeiras. Então, o Aníbal já viu que o Palmeiras perdeu a bola, ele já vai agarrar o jogador do River, vai tentar bloquear, vai tentar trabalhar nessa questão, rouba a bola, e aí quem tá faz esse passe pro Flaco é o Andréas, também mais uma vez importante, é o que a gente chama de pré-assistência, né? Assistência antes da assistência de fato, que foi do Flaco. Atenção, Fã de Esporte, nesse movimento aqui que o Vitor Roque ele vai fazer, a gente tá vendo que a bola sequer acabou de sair praticamente, né, do pé do Flaco, e ele já faz o movimento de quê? De ataque ao espaço. A gente vai ver no replay com calma. Ele gira o corpo rapidamente. Exatamente. Né? Aí tem 2 pontos interessantes. O primeiro é esse. A gente vai ver, ele finaliza muito bem na frente do Armani. E aí no replay isso fica muito legal da gente ver. O Aníbal já faz o passe pro Andréas. O Andréas passa pro Flaco. E aí, ó, o Flaco domina, sustenta o jogo e a gente vê, a bola sequer saiu do pé do Flaco, ele já tá fazendo o quê? O movimento de ataque ao espaço, que isso é fortíssimo. E aí, trazendo pra gente do Data, o Matheus Carreira, de manhã no Sport Center, ele fez uma análise desse espaço aqui, Fã de Esporte, vou marcar pra você, desse espaço entre as linhas do River. A gente vê que quando
o time oferece um pouco mais de espaço, é crucial para o atacante ele saber atacar essa zona, esse intervalo que a gente chama, essa janela, e o Vitor Roque faz isso muito bem. Outro ponto muito interessante... Só uma coisa, Caio, como eles se conhecem, né? É o entrosamento. Isso é entrosamento puro, a gente vê que os dois estão conectados nesse momento, e aí treinamento ajuda bastante. Um outro pormenor que a gente chama, muito legal, o Vitor Roque, ele faz o movimento aqui, no outro replay que a gente aqui não vai ter, mas no outro replay de frente dá pra ver que o Vitor Roque, ele faz o gestual de finalizar, o braço pra trás, como se ele fosse finalizar. E o que acontece? O Armani, ele cai nesse gato, nessa jogada do Vitor Roque, e ele já se posiciona pra fazer a defesa. Ou seja, o porquê que ele fez isso? E aí a questão dos milissegundos ali em campo. Com o Armani ficando um pouco mais na sua zona, ele tem a capacidade de fazer o quê? Ir um pouco mais pra frente, o goleiro não fecha muito o canto dele, e aí ele finaliza, ele tem mais espaço, mais tempo para finalizar. Então, a dupla, o entrosamento, a capacidade de finalização e inteligência do Vitor Roque e também a bola parada do Andreas Pereira. E aí ele só dá aquele totozinho. A gente fala do entrosamento, e o Andreas Pereira também já tem um ano aí treinando com a turma, já chegou, já tá entrosado. Exatamente. Valeu, Caião. Fica por aí. Vamos ver. Obrigado. Sempre um prazer ter você aqui, meu amigo. Prazer. Valeu, mano. Valeu. Vamos dar uma olhada em números do Andreas Pereira pra gente voltar lá pra Argentina. Então, ó, uma assistência, 2 finalizações, uma no alvo, 2 chances criadas, cruzamentos completados também foram 2 e uma recuperação alta ainda. É isso, tem um ano no clube já, tá tudo bem. Vinícius, Silas, impressionante. Eu sabia que seria uma boa contratação. Esta primeira imagem do Andrés é espetacular. E é isso, o Palmeiras, com esse reforço, com esse time se encaixando, talvez vivendo, se não o melhor, um dos melhores momentos com o técnico Abel Ferreira, de tantos grandes momentos, né, companheiros? O Edu, outro detalhe que chamou a atenção, Silas, no aquecimento do Palmeiras. Isso não é comum o Palmeiras fazer isso, claro que é porque o André está chegando na equipe, mas o Palmeiras treinou bola parada no aquecimento, treinou cobrança de escanteio com o Andreas Pereira, que estava entrando na equipe, primeira vez como titular, jogou 30 minutos contra o Internacional e agora foi titular pela primeira vez, uma função até diferente do que a gente esperava, né? A gente esperava que ele seria o segundo volante no lugar do Lucas Evangelista, e ele jogou um pouquinho mais para o lado direito, saindo mais com o Lucas Evangelista no time. E essa cobrança, esse treinamento, ensaio antes do jogo, deu certo porque o Andreas Pereira fez o cruzamento e o Gustavo Gomes acabou marcando gol com 5 minutos de jogo. É mais uma força que ganha o Palmeiras, né, Silas? Não, sem dúvida nenhuma. Era um 4-4-2 atacando, e na volta o Felipe Hermes fazia esse lateral esquerdo, reforçava ali, e o Andreas Pereira ficava livre para ele fazer a criação. O Aníbal marcando e o Lucas Evangelista marcando. Então, é o Abel. E a gente também precisa falar, né, Nicolete, Edu e Elton, o Kelvin. Kelvin, cara, confiança do treinador. Tempo, né? Todo mundo achou que ele ia entrar com o Giai por ser um jogo de Libertadores, ser um jogador argentino, vindo do São Lourenço, que conhece bem aqui também, não. Kelvin jogou muito bem, marcou bem, saiu bem, ou seja, mais um jogador que o Palmeiras incorpora e que, assim, chega assumindo a responsabilidade e mostrando a capacidade que tem, né? É isso aí, Edu. Silas, pra gente devolver lá pro Edu, você já jogou quantas vezes aqui no Monumental? Tem os números? Eu tenho muitas alegrias aqui, porque foi meu último jogo pela Seleção Brasileira aqui, né? Nós empatamos 1-1, gol do Luiz Henrique em 92 e do Mancuso. E o gol mais bonito que eu fiz na minha carreira foi contra o River também pelo São Lourenço aqui. Aquele gol que o Neymar fez contra o Flamengo e aquele gol que o Maradona fez contra os ingleses, eu fiz aqui contra o River. Saiu driblando todo mundo. Só que ganhou um peso maior porque o Maradona falou que trocaria o gol que ele fez contra os ingleses na Copa do Mundo de 86 pelo meu. Lógico que ele estava dando uma pontadinha aí, né, na galera do River aqui por ser Boca. Mas um estádio maravilhoso, um clube maravilhoso, né? Tá diferente 86 mil torcedores, eu acho que entra até um pouquinho mais. Tá de parabéns o River também por esse progresso e por essa estabilidade num futebol tão difícil que é a América do Sul.
Mas é isso aí, Edu. O Palmeiras superou todo esse clima, conseguiu a vitória e vai festejar, porque no próximo. Vai festejar pouco, porque no próximo sábado já tem jogo do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza e quarta-feira que vem o jogo da volta no Allianz Parque, com a vantagem do empate para avançar a semifinal da Libertadores. Edu. E aí não tem jeito, a cabeça fica um pouco mais na quarta-feira. Obrigado, Silas. Obrigado, Vinícius Nicoletti. Seguimos com o Sport Center. Já está de bom tamanho, mas uma vitória espetacular. É que pelo primeiro tempo, e eu quero saber a opinião do Elton Serra sobre isso, daria para ter saído com um resultado melhor, sem dúvida. De qualquer forma, Elton, o Palmeiras levanta o dedo e fala: sim, sou o favorito nesta edição de Libertadores mais uma vez e posso ser o primeiro tetra da competição. Tudo bem, amigo? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite para você, boa noite, Pan Esportes. Estava acompanhando aqui muito bem aí a vocês falando sobre isso. Foi um Palmeiras, né, Edu, que antes de começar a partida, acho que todo mundo falava com relação a isso, né, de um empate fora de casa já seria um grande resultado. E o Palmeiras termina o jogo vencendo a partida fora de casa, mesmo que seja por um gol de diferença, funciona, para mim, de uma maneira, até se fossem 2 gols de diferença, claro que a vantagem seria muito boa, mas para mim um gol de diferença surte o mesmo efeito, que é um time que joga por empate em casa, sendo melhor do que o River Plate e talvez com uma postura diferente do que teve na partida em Buenos Aires. Não foi uma postura surpreendente, porque a gente viu o Palmeiras fazer isso em jogos pontuais nessa temporada, fez isso contra o Botafogo no Mundial, inclusive. Foi um time que tentou marcar alto, tentou fazer a roubada de bola no campo de ataque, sabia que o River jogaria com 3 zagueiros, sabia que o River jogaria explorando as alas, né, com o Montiel de um lado e o Acunha do outro, e foi assim que aconteceu, e o Palmeiras conseguiu neutralizar muito bem. O Piquerez apareceu muito pouco ofensivamente, o Kelvin também, então os dois laterais funcionaram muito bem defensivamente e o time conseguiu produzir por dentro, né, com o Aníbal Moreno, com o Lucas Evangelista, principalmente com o Andrés Pereira e o Flaco Lopes. E foi um time que conseguiu construir o seu resultado ainda no primeiro tempo e era muito natural. Essa postura que a gente viu do River Plate na etapa final era uma postura que a gente imaginava, inclusive, desde o início da partida. Como o Palmeiras condicionou o jogo com 1-0 cedo, acabou acuando um adversário que não conseguiu se encontrar durante boa parte da primeira etapa. Mas o que a gente viu no segundo tempo seria o retrato do jogo, talvez em grande parte dos 90 minutos. E o Palmeiras conseguiu um grande resultado fora de casa. Mais um grande resultado no Monumental. Então a vantagem é muito boa. O empate já seria um excelente resultado, Edu. Mas você levar esse empate para casa, né? Porque esse empate que poderia ser em Buenos Aires pode ser agora no Allianz, é um excelente confronto de 180 minutos para o Palmeiras. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras, o Silas, o Nicoletti, analisando aí a vitória do Verdão. Agora deixa eu trazer aqui o chaveamento da Libertadores, né? Tá aí na tela o chaveamento. 3 partidas, não, só 2. Hoje quinta, que tem 2 partidas. Então já aconteceu Racing e Vélez 1-0, Palmeiras e River 2-1. E rapaz, os dois de fora ganharam, hein? Se todos de fora ganharem, seria bonito aí pro Flamengo perder em casa. Flamengo tomar na tarraqueta aí pro Estudiantes. Seria interessante. Se todos os times de fora ganhassem, o São Paulo ia ganhar a LDU lá em Quito e o Flamengo ia tomar na tarraqueta aqui embaixo contra o Estudiantes. Então tá aí o chaveamento. Racing e Palmeiras estão com a vantagem. Racing passando pegaria Flamengo ou Estudiantes, Palmeiras passando pega LDU ou São Paulo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.